Tem gente que acha que política é igual torcida de futebol, tem que ter idolatria, fanatismo, político de estimação. Tem bolsonarista aí dizendo que vai morrer pelo mito, né? Que é mito, é Bolsonaro até morrer. Infelizmente a gente tem que conviver com esse tipo de gente, né? É complicado, é lamentável, né? Bom, vamos à entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional, né? Bolsonaro foi entrevistado pelo Bonner e pela Renata e já começamos aí com duas narrativas. Uma é dos bolsonaristas, onde eles dizem que Bolsonaro humilhou a Renata e o Bonner, Bolsonaro tirou onda com a Globo. E por outro lado, a esquerda tem a narrativa que diz que o Bolsonaro foi humilhado pela Globo, a Globo lacrou em cima do Bolsonaro, o Bolsonaro saiu humilhado, né? E para mim, na minha visão, não é nenhum dos dois, né? Não aconteceu nenhum dos dois, né? Eu acho que até o Bolsonaro saiu com uma leve vantagem, ao meu entender. Por quê? Porque ele mentiu muito mais do que foi desmentido. O Jornal Nacional até pegou leve com o Bolsonaro, na minha visão, porque alguns temas muito importantes não foram abordados. Inclusive, na hora de contrapor as mentiras do Bolsonaro, na hora de desmentir, a gente vê um jornalismo da Globo muito fraco, muito despreparado, não tinham datas, né, específicas, não tinham dados jornalísticos, fatos ali para rebater as mentiras do Bolsonaro na hora. A Globo desmentindo algumas coisas de forma tangencial. E muitos bolsonaristas putos com o jornalismo da Globo por ela ter, entre aspas, atacado o mito deles. Meu Deus, quanto choro desses bolsonaristas, quanto mimimi, né? Eles ficaram putos com o jornalismo da Globo porque atacou o coitadinho do mito deles, né? Eles queriam o quê? O cara governou 4 anos, né? Não é qualquer candidato, tinha que ter cobrança, né? Muita coisa ele não fez, destruiu a economia, ele matou pessoas, matou brasileiros, prejudicou trabalhadores. Vocês querem o quê? Que a Globo, que o Bonner pergunta, e aí, Bolsonaro, você comeu o que no café da manhã? É verdade que você come leite moça com doce de leite com pão no café da manhã? Sabe? É isso que essa galera queria? Levantar a bola pro Bolsonaro cortar? Claro que não, né? Eles querem o quê? Que seja um jornalismo isento? Não existe imparcialidade no jornalismo. Não existe. O jornalismo é a busca da verdade, com fatos, com dados, né? Para buscar a verdade. Isso é jornalismo, não é ser isento. O Jornal Nacional deixou de falar de assuntos importantes como a fome, 33 milhões de pessoas passando fome, né? O alto preço dos produtos, dos alimentos no supermercado, né? Não foi falado, e dos escândalos de corrupção, como principalmente o orçamento secreto. Isso é imperdoável pela parte da Globo, por parte da Globo. E o Bolsonaro mentiu a entrevista inteira, praticamente. Já começou falando desonestamente, comparando a queimadas naturais que acontecem em outros países com o desmatamento ilegal na Amazônia, né? Uma política criminosa, ele comparando com coisa natural, né? Com queimadas naturais. Isso mostra a desonestidade que é o bolsonarismo, né? A mentira, a canalice que é o bolsonarismo, né? E ele começa mentindo também, dizendo que não xingou os ministros do STF. Mentira. Ele xingou o Moraes de canalha, xingou o Barroso, né, de FDP. Outra mentira, ele dizer que o governo dele criou o Pix, sendo que o projeto foi aprovado em 2018, não era nem governo dele, né?
E nem o projeto foi do governo Bolsonaro e ele fala que criou o Pix. Ele é um mentiroso quanto mais, né? Outra mentira foi ele dizer que na época do Bolsonaro, na época dele, não tinha Centrão. Ele diz que não era do Centrão. Ora, Bolsonaro sempre foi do Centrão e na época dele existia sim, só que com outro nome. Na campanha do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, ficaram anos falando que falaram milhares de vezes que ou você se juntava com o Centrão ou você se juntava com o Bolsonaro. Né? Eles pregavam isso na campanha inteira. E hoje você vê que o Bolsonaro, além de ter fechado com o Centrão, ele é governado pelo Centrão. Uma coisa é fechar com o Centrão, outra coisa é ser governado por ele. Então é mais uma mentira cabulosa. Sobre o caso da interferência da Polícia Federal, o Bolsonaro se enrolou todo, né? Respondeu saindo pela tangente, e a gente sabe que o Bolsonaro trocou no mínimo 5 vezes os diretores da Polícia Federal e delegados para blindar os filhos, né, sobre as investigações de corrupção, né? Os rachadores, os filhos que são rachadores, corruptos. Outra mentira foi dizer que a falta de oxigênio durou 1 dia, 2 dias. Né? Na verdade, durou uma semana. Uma semana. Morreu muita gente no Amazonas sem oxigênio. Quando o assunto foi economia, a Globo pegou leve com o Bolsonaro. Deixou de falar que a economia foi devastada e arruinada pelo governo Bolsonaro/Guedes. Né? Pegou muito leve. Então parece que a Globo defende os mesmos interesses do Paulo Guedes. O Bolsonaro é a tchutchuca do Centrão e a Globo parece ser um pouco a tchutchuca do Bolsonaro. Bom, tem várias mentiras ainda que eu não consegui elencar aqui nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Hoje, daqui a pouco, vai ter entrevista com o Ciro Gomes. Vamos ver se o tratamento vai ser igual com os outros candidatos, com o Ciro, com o Lula, com a Tebet. Né? Vamos ver aí, a gente não tem como saber. Eu ainda acho que vão bater muito no Lula, mas não tem como saber agora. Né? Mas não sei, vamos ver. Eu digo isso pelo histórico da Rede Globo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Valeu, falou. Não esqueçam do like para dar essa força.